Galera, quem é mais jovem pode até não acreditar, mas houve um tempo em que não existia um universo cinematográfico Marvel, mas já existiam filmes da Marvel. Mas eram, assim, vários projetos separados, né? Com isso e sem a força do Sam e da Disney por trás, muita coisa acabou sendo cancelada. E nunca nem viu a luz do dia, muita coisa mesmo. É disso que a gente vai falar agora. Transpeter aqui. É uma loucura a gente olhar pra trás e ver o que a Marvel no cinema poderia ter sido, o que poderia ter rolado, se a gente olhar lá pra trás mesmo, tá? Como eu disse, existem filmes da Marvel de antes do CM e muitos deles iam ganhar continuações que acabaram não saindo do papel, engavetados mesmo, tá? Fora algumas ideias que chegaram a começar, mas foram canceladas e voltaram já no CM, só voltaram depois no CM. Tem coisas que viraram até algumas séries na Netflix, entre outras adaptações, mas o projeto original acabou se perdendo. Se liga nesses filmes aqui que nunca saíram. Demolidor 2. Em 2003 a gente teve a estreia do Demolidor no cinema, né? Com aquele filme que tem o Ben Affleck com o Matt Murdock e que não agradou muita gente, definitivamente não agradou, né? Como o filme não fez sucesso, é claro que a ideia de fazer um segundo longa do Homem Sem Medo foi engavetada. Mas é interessante a gente ver a ligação com a série da Netflix que saiu tanto tempo depois. Demolidor 2 iria adaptar a HQ Demolidor Renascido, que é mais ou menos a mesma história que a gente vê na primeira temporada da série, já com Charlie Cox no papel principal. Hulk 2. Muito antes do Mark Ruffalo e também do Edward Norton, o Hulk foi vivido em 2003 pelo Eric Bana, num filme que também não agradou muito, mas tinha potencial, porque foi um sucesso de bilheteria. A Universal Pictures já estava lá todo vapor na pré-produção do segundo filme, que ia sair em 2005. Mas você sabe como é, atrasos, burocracia, e a gente chegou em 2006 sem filme. Nisso, a própria Marvel Studios assumiu a produção e resolveu que não seria mais uma sequência, mas um reboot, e que faria parte do universo que estava sendo criado, o tal do Sam, não sei se você conhece. Foi assim que a gente teve o Incrível Hulk com o Edward Norton, que é lembrado como o filme do Sam que ninguém lembra, né? Lembrado, mas ninguém lembra, sacou? Justiceiro 2. Muito antes da série da Netflix com o Jon Bernthal, o Justiceiro teve 3 encarnações no cinema. Uma lá nos anos 80, né, com o Dolph Lundgren, que eu gostei desse filme, ok? E mais 2 recentes, tá? Com o Thomas Jane, que eu gostei também, e com o Ray Stevenson, pra mim foi o melhor de todos, tá? Esse aí foi um reboot, tá? Chamado Justiceiro em Zona de Guerra. Olha, todos esses 3 são uns desastres quando a gente compara com a série da Netflix a nível de retorno financeiro, desse tipo de coisa, tá? E os 2 últimos chegaram bem perto de terem sequências, ó. Te falei pra vocês que são bons filmes, tá? Mas, assim, nunca saíram do papel, muito por causa das críticas negativas. Não adianta, foram massacrados pela crítica. E quem sou eu? Eu só sou um cara sozinho falando que eu gostei. Gostei dos 3 filmes do Justiceiro, impressionante, mas gostei. Motoqueiro Fantasma 3. Olha, galera, hoje em dia é até difícil acreditar que a gente teve não um, mas 2 filmes do Motoqueiro Fantasma feitos, estrelados pelo Nicolas Cage. Só pelo fato de que ele adora o personagem. Tem até tatuagem do Johnny Blaze. Olha, os 2 não são obras-primas, né? Digamos assim, do cinema de super-herói. Mas estão longe da qualidade que a gente está acostumado nas adaptações do Sam. Mas a ideia original era fazer uma trilogia do Motoqueiro Fantasma. Não rolou. Lá pelo segundo filme, a crítica bateu tão forte que o Cage pulou fora do projeto. Os direitos do personagem voltaram pra Marvel Studios e ele continua na geladeira, tá engavetado. Se voltar, não deve ser com o Nicolas Cage. E a essa altura a gente nem sabe mais se isso é bom ou ruim, né? Quarteto Fantástico 3. Os 2 primeiros filmes do Quarteto Fantástico dividem opiniões até hoje, ok? Eles não são exatamente bons, excelentes, digamos assim, tá? Mas muita gente tem uma memória afetiva, nostálgica. Alguma coisa assim, eu não sei você, eu curti, ok? E o que nem todo mundo sabe é que eles deviam ser uma trilogia, foram só 2 filmes, ok? Eu não tô falando daquele último recente, não. Só que aí mudou muita coisa na Fox, inclusive o comando do estúdio. E o que era o terceiro filme, com os atores já contratados e tudo, acabou virando aquela bomba daquele reboot lá de 2015, que é considerado por muita gente como o pior filme de super-heróis já feito. Ah, e o reboot também quase teve uma sequência, e só não rolou justamente porque todo mundo detestou aquele filme, não tinha como ser diferente. Aliás, já vai comentando aqui embaixo, você gostou daquele Quarteto Fantástico de 2015, o último, com o Michael B. Jordan como o Tocha Humana? Homem-Aranha 4, um dos filmes cancelados da Marvel mais lamentados por todo mundo do planeta Terra, foi o 4º Homem-Aranha do Sam Raimi, que traria de novo o Tobey Maguire como o amigão da vizinhança, como o Homem-Aranha. Porra, galera, esse filme seria bom demais. E eu acho que vai rolar, né? Nesse filme, tá? Nesse filme que foi cancelado, que não teve no quarto, que já tinha roteiro pronto e tudo, o Aranha enfrenta vários inimigos, incluindo o Mistério, que só foi estrear no CM anos depois. Na real, ia ter um monte de vilões, como por exemplo Carnificina, Lagarto, o Morbius. Isso é uma coisa realmente grande. Mas Sam Raimi largou a franquia por desentendimentos com o estúdio. O espetacular Homem-Aranha 3. A saída da Sony foi fazer um reboot, que acabou virando o espetacular Homem-Aranha, e os 2 filmes que agradaram bastante, mas não tanto quanto os primeiros do Sam Raimi.
O segundo, principalmente, foi bastante criticado, mas a Sony resolveu, digamos, trucar e confirmar o terceiro filme. Só que foi cedo demais. O próprio Andrew Garfield, o novo Homem-Aranha, confirmou que não faria um terceiro filme e com isso o calendário ficou uma zona, né? Tipo, uma bagunça. E depois de uma série de contatos e acordos, a gente chegou ao Tom Holland aparecendo no CM. Shang-Chi! A gente só foi ver o Shang-Chi no cinema há pouco tempo, mas a real é que existem planos para um filme dele desde o início dos anos 2000. A produção chegou a contar com nomes para a direção e teria o próprio Stan Lee como um dos produtores executivos, mas nunca saiu do papel. O mestre do Kung Fu, como ele era chamado na época, tá? Chegou a ser cogitado para aparecer logo no início do CM, em 2008. Logo depois do primeiro filme do Homem de Ferro. Pô, ia ser bom demais, tá? Mas, infelizmente, isso não rolou. Venom! Na época dos filmes do Sam Raimi, um spin-off focado no Venom também foi cogitado. Com Topher Grace, sabe? O mesmo ator que fez o Ed Brock em Homem-Aranha 3, ficando lá no papel do Venom. Seria maneiro pra caramba. Pelo roteiro que foi feito, ele ia ter aquela mesma pegada de anti-herói que o Venom do Tom Hardy teve anos depois. Mas assim que o Sam Raimi, né, e o Tobey Maguire abandonaram o barco do quarto filme do Homem-Aranha, esse spin-off do Venom também foi cancelado. E a gente só veria esse monstrengo aí num filme solo muito tempo depois. Ficou bom, né? Inumanos! Antes de virar uma série, a ideia dos Inumanos era fazer um filme sobre eles, ok? Esse filme, ele entraria na fase 3 do CM, ou seja, esse é o único filme da lista que foi cancelado já na era da Disney e da Marvel Studios. A ideia do filme acabou migrando para uma série que foi feita em 2018 e durou só uma temporada, simplesmente pelo fato de que era muito ruim. Cara, que série ruim, galera. Muita gente ainda espera, inclusive, ver os Inumanos no CM. Isso pode até acontecer, deve acontecer um dia, mas a gente espera que seja uma coisa melhor planejada, no mínimo. Porque a série, sinceramente, que série ruim. Dá até pra entender por que os executivos da Marvel não ficaram tão animados com a ideia do filme. Lógico, eles olharam pra aquilo lá e falaram, não dá. Você não dá pra continuar. Silver e Black. Lá por 2017, a Sony surgiu com a ideia de fazer um filme reunindo duas anti-heroínas relacionadas ao Homem-Aranha. A Gata Negra e a Sabre de Prata, né? Num filme que seria chamado de Silver and Black. O problema, galera, é que esse universo do Homem-Aranha da Sony tá tão cheio de ideias e coisas agendadas que esse filme nunca saiu do papel, né? Só que algumas pessoas garantem que ele foi dividido em dois. Um filme para cada uma das personagens. Mesmo que isso seja verdade, vai demorar muito pra gente ter alguma novidade sobre isso, porque aparentemente nada saiu do papel ainda. Sexteto Sinistro. Depois do espetacular Homem-Aranha 2, a ideia é que a franquia do Aranha ganhasse um spin-off contando a origem de uma equipe de vilões que ia causar muitos problemas pra ele, né? O Sexteto Sinistro. Alguns dos vilões de antes iam retornar e ajudar a formar a equipe. Mas quando o terceiro filme com o Andrew Garfield foi cancelado, também não fazia sentido seguir com o spin-off, né? Não tinha mais... Vai seguir por quê, né? Se o principal já tinha ido embora, né? Todo aquele universo estava basicamente cancelado por causa da saída do Andrew Garfield. Aí logo veio o acordo com a Marvel, o Homem-Aranha do Tom Holland no UCM, e foi isso, né? Ideia engavetada. Há quem acredite que o filme do Sexteto Sinistro está nos planos da Marvel hoje, mas nada confirmado também. Na real, a gente meio que já teve o Sexteto Sinistro, né? Que não eram 6, mas 5, um quinteto sinistro, né? 5 vilões relacionados a esse time, né? No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, assim, a essa altura não dá pra afirmar mais nada sobre um filme contando a origem desses vilões. Talvez eles já tenham até aparecido. X-Men na Fox, Gambit, X-Men Origins, Magneto. A gente também não pode esquecer da franquia dos X-Men na Fox. Teve um monte de ideias que nunca foram pra frente também. Um caso clássico disso é o X-Men Origins, Magneto, que ia seguir a linha de X-Men Origins Wolverine, que eu curti pra caramba. Dividiu também, né? Teve gente que não gostou desse Wolverine, eu gostei pra caramba. Mas ia ser contando a história do Magneto, né? O início da carreira do vilão. Mudança de planos e a base do roteiro desse filme foi aproveitada em X-Men a Primeira Classe. Filmaço, gostei pra caramba. Principalmente na parte lá que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Magneto descobre os poderes que ele tinha. Outro filme dessa época que virou lenda urbana foi o do Gambit, lembra? Né, que teve um monte de diretores, até o Channing Tatum também, que passou anos sendo escalado pra interpretar o Mutante. Chegou inclusive a ser nomeado diretor. Pô, a pessoa, o Gambit com o Channing Tatum, pô, ia ser maneiro pra caramba. Esse filme parecia amaldiçoado. Toda hora tinha um problema. A franquia acabou quando a Disney comprou a Fox e até hoje nada de Gambit. Eu queria muito Gambit. Outros projetos dessa franquia que nunca saíram do papel são o spin-off do Logan, focado na Laura, né, a X-23, a X-23, além dos Novos Mutantes 2, além dos filmes solo da Kitty Pryde, Fera, o Homem Múltiplo, Alpha Flight e X-Force, que seria um spin-off do Deadpool. Tudo isso caiu quando a Fox passou a ser parte da Disney e os direitos dos X-Men voltaram pra Marvel. A gente segue guardando pra ver o que eles vão fazer com tudo isso. Pré-UCM, e assim como a franquia dos X-Men na Fox, a própria Marvel tinha uma ideia de franquia pré-UCM. Lá pra 2005, um monte de filmes foram anunciados no que seria um embrião de universo compartilhado, incluindo os X-Men, que obviamente nunca foi pra frente, né?
Nesse universo, a gente teria aí filmes do Namor, Capitão América, Homem de Ferro, Surfista Prateado, O Coisa, e tudo isso ia fazer uma ponte com os filmes que saíram, né? Como Demolidor, Elektra, Blade, Homem-Aranha do Sam Raimi, Quarteto Fantástico, tudo mais, todos os outros filmes. Ou seja, uma verdadeira salada que tinha tudo pra não dar certo. Imagina um universo compartilhado de todos esses filmes, cada um com um tom diferente, uma abordagem diferente, cada um de um jeito. Uma das ideias que a Marvel tinha nessa época, só pra vocês terem noção, era um filme do Nick Fury. E a base desse projeto acabou virando a série Agentes da S.H.I.E.L.D., enquanto o Fury mesmo entrou pro Sam e foi crucial naquele início, né? Juntando o Homem de Ferro, o Hulk e os Vingadores originais. Mas pensa que louco, como é que tudo seria diferente. Quais desses filmes aqui você realmente gostaria muito de ter assistido? Escolhe um desses, comenta aqui embaixo. Obrigado de coração pela tua opinião, mas tem a tua inscrição pra gente para, máquina para, a gente precisa, galera. Eu sempre tô batendo na tecla. Nós somos o terceiro maior canal nerdístico do mundo. Pô, é um feito maneiro? Pô, e olha só, não sou só eu, galera. Tá longe de ser só o Petra aqui. É uma equipe inteira. Então a gente precisa muito de você. Obrigado de coração pela tua inscrição. Até a próxima. Fui!